retomando, né? O item 5, ele vai apresentar uma parte do texto. É uma parte isolada do texto. E aí você vai explicar foi o que aconteceu antes, foi o que aconteceu depois. Né? Então você vai mostrar sequência passo a passo do texto de acordo com o item que foi mostrado. O que aconteceu antes, a citação do texto e o que aconteceu depois, né? Isso chama-se sequência. Também é uma regra de coesão do texto, né? Uma regra de coesão do texto. Sexta questão. Qual é a função do mito? Esse mito ele foi criado para quê? Tem um fundamento. Não é só porque o cara quis escrever. Ele achou que precisava explicar alguma coisa. Qual foi a fundamentação, o motivo pelo qual o autor escreveu esse mito? Você dá uma olhada, lê o texto, imagina qual é o fundamento, né? Por que ele escreveu essa história, coloca lá. Respeito aos mais velhos. Como se trata de um mito, né? Então eles têm assim um cuidado muito grande com a situação histórica, né? Era uma época em que se havia um verdadeiro respeito, quase que idolatração, né, aos pais. O texto vai mostrar isso. Em que momento ele vai falar sobre a situação do respeito aos pais, né? Você coloca lá. Item 8. No item 8, você vai perceber que ele vai falar de uma flor perfumada. Que flor é essa? A pergunta está direcionada a por que essa flor é perfumada. Por que essa flor é perfumada? Então você, de acordo com o texto, vai explicar por que é que essa flor ela está perfumada. Tem um motivo em especial, né? E esse motivo está relacionado diretamente ao mito, à história do Uapé. Né? Item 9. Narrador, eu ou ele. Então o que é que vai acontecer? Esse narrador, eu ou ele, primeira e terceira pessoa do singular, são as pessoas do discurso. Né? Então, se o narrador, na hora que estiver contando a história, ele vai falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu lutei, eu venci. Se as frases estiverem direcionadas dessa forma, né, então é um texto em primeira pessoa e o narrador é um narrador personagem. Ele participa da história. Ele está contando a história dele mesmo. Caso o narrador use o termo ele, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do discurso, então o que é que está acontecendo? Ele está contando a história de uma outra pessoa. Ele está mais observando do que participando da história. Então, de acordo com o texto, narrador eu, narrador personagem. É o narrador personagem. Narrador ele, terceira pessoa, é o narrador observador. Ele observa, apenas observa a história. De acordo com o que você perceber, você responde e explica o porquê. Né? 10. Narrar um mito em primeira pessoa. Dá para narrar um mito em primeira pessoa? Como nós dissemos no início, esse mito, os mitos são histórias fabulosas e contadas há centenas de anos atrás. Então, se o narrador for eu, quer dizer que eu participei da história. Se a história aconteceu há mais de 100 anos atrás, será que eu podia estar contando a história? Será? Aí você olha, né, de acordo com o texto, explica, coloca a sua resposta. Né? Item 11. Existe alguma semelhança entre o texto Uapé e Narciso? Narciso é um texto que está na página 52 do nosso livro. Nós estudamos esse livro, foi a nossa última aula antes
do decreto do isolamento social, né? Da pandemia, né? Nossa turma estava bem resumida nesse dia, né? As pessoas já estavam ficando em casa, já estavam com medo da situação. Então, quem participou da aula sabe como é a história. Quem não participou, dá uma lidazinha, dá uma olhadazinha na página 52, lê o texto, o Narciso e o Eco, né? E depois faz uma comparação entre esses dois textos. Tem semelhança eles? Por que eles têm semelhança? Não, eles não têm semelhança. Por que eles não têm semelhança? Você responde, coloca lá e depois que vocês concluírem, vocês fazem uma fotozinha da atividade resolvida e manda aqui para o professor para a gente trabalhar com as respostas de vocês, né? Galera, é o que tem para hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz questão de explicar item por item, porque como é um texto interpretativo, né? Às vezes a pessoa não entende o que é que se está perguntando. Se eu não entendo a pergunta, como é que eu vou conseguir responder certo, né? A interpretação de texto ela tem essa nuance do primeiro passo da resposta correta, é entender a pergunta. Se você não entende a pergunta, você tem grande chance de responder ela errado. Então eu fui explicando passo a passo, que era para você facilitar o entendimento de vocês. Observe também nessas respostas que você está usando termos da aula anterior. A referência, a coesão, a repetição, o uso dos pronomes, né? Tudo isso foi dado na videoaula passada, né? E isso vai ajudar você a ter um bom êxito nessa atividade. Então eu espero que vocês tenham compreendido, né? E que a saúde de vocês e da família esteja completamente estabelecida nesse período, né? Que Deus abençoe vocês e lembre, fique em casa. EPA na cabeça, a gente se encontra.